E aí, tudo bem? Nessa aula aqui nós iremos criar o nosso primeiro sólido 3D e você vai curtir muito conhecer as ferramentas a partir de agora. Então, eu creio que você já tem uma expertise aí de aplicação de restrições e criação de esboço 2D e está na hora agora então de nós elevarmos o nível. Então, nesse caso, vou colocar aqui, um esboço qualquer. Então, vou criar aqui um esboço qualquer. Vamos imaginar aqui, beleza. Desenhar aqui uma coisinha de nada. Não vou colocar medida, tá? Porque isso aqui você já sabe. Eu quero mais focar então na criação. Então, vou cortar aqui, não vou pôr medida. E vou finalizar a sketch. Beleza. O que nós então precisamos entender? A primeira coisa é que para a criação de um sólido 3D, o sketch precisa estar fechado, tá bom? E como eu sei que ele está fechado, justamente porque esse campo, essa área que fica na cor azul, ela está aparecendo, ficando ativa. Então, basicamente, significa que está tudo ok. Iremos clicar então no comando extrude e ao clicar, você notará que nós temos aqui uma seta, que é justamente a seta da extrusão, caso você queira fazer de forma manual, e o ângulo dessa extrusão, que também você pode fazer de forma manual. Nós temos aqui também uma caixinha para colocar a distância que você quer. Então, vou colocar aqui 15 milímetros. Olha que interessante. Ele já mudou. Muito bom. Beleza? E com isso, o que nós vamos enxergar aqui? Eu trouxe essa janela para podermos enxergar melhor. E o que nós temos aqui de opções? Nós temos a extrusão, ok, de corpo completa, e nós temos a extrusão de paredes finas. O que seria, também conhecido como extrusão fina? O que seria essa extrusão fina? Diferente do que nós vamos ver aqui, que é a extrusão da área completa, ele vai extrudar a partir da linha aqui. Então vai parecer basicamente uma parede, beleza? Depois disso, nós temos aqui seleções, ok? Que é justamente a área que nós selecionamos, ele já reconheceu. Em seguida, nós vamos ter o início dessa seleção, então vai ser o início da extrusão, que no caso vai ser selecionado essa opção mesmo. E a direção é extremamente importante, mas eu vou deixar nesse one side e nós iremos voltar para ver as outras diferenças. Então, a princípio, o que é importante nós verificarmos? Verificamos o tipo, que no nosso caso é extrusão. Nós verificaremos a direção, ok? A distância nós já colocamos, que é 15 milímetros. E aqui no ângulo, eu não vou colocar ângulo de extrusão. Vocês vão ver que nós temos ali uma angularidade, não vou colocar. E essa opção aqui de New Body, vamos ver o que aparece ali. Nós temos aqui New Body, Join, Cut, Intersect, New Body e New Component. O que é de diferente aqui que é importante você saber? Quando você quer, ou melhor, quando nós iremos começar a extrusão, você tem que pensar o seguinte: eu vou fazer essa peça individual, porque se for individual, você vai trabalhar com o new body, que é um novo corpo. Se você for fazer uma montagem e essa peça vai fazer parte de uma montagem que nós iremos fazer aqui mesmo nesse ambiente, então você seleciona New Component, ok? Tem como fazer essa conversão depois, mas vale a pena você já começar essa estrutura logo de início, caso você já saiba que essa peça vai para uma montagem dentro desse nossa área de trabalho mesmo, beleza? E aqui, Join, Cut e o Intersect é quando nós temos alguma melhoria, algum corpo a mais, ou nós retiraremos alguma cavidade, algum detalhe dentro da nossa peça e nós utilizaremos essas três opções, que eu vou mostrar tanto aqui quanto na próxima aula, tá bom? Então vamos lá, vou selecionar o New Body, que essa peça aqui é individual, não vai fazer parte de nenhuma montagem. Já colocamos aqui as medidas, vou dar um OK. Olha lá, se formou um sólido. Show de bola. Caso você queira alterar a dimensão que você pôs, por algum motivo você pôs errado, precisa mexer, vem na linha do tempo, aperta o botão direito em cima do comando extrusão, que é esse que está aparecendo aqui, e nós iremos clicar aqui, Edit Feature. Aí ele vai voltar e você pode colocar outra medida.
e ele vai mudar, beleza? Eu também havia colocado sobre a questão de mexer manualmente, ó. Se você clicar e segurar sobre a seta, conforme você arrastar o mouse, ela vai se movimentar ali, ó. Beleza? Vou deixar 15. A outra questão importante também é sobre o ângulo. Então, quando eu trabalho com esse ângulo de abertura aqui, ó, e eu coloco 10 graus, olha que interessante, ó. Ele vai fazer um ângulo de abertura ali, ó, 10 graus. Então tem 10 graus aqui, totalizando 20, beleza? Se eu colocar esse valor negativo, ele vai mudar o direcionamento aí do ângulo. Então vai ser um ângulo mais fechado, beleza? Vou deixar aqui zerado. Outra opção importante é trabalhar com as direções. Quando trabalhamos com as direções, o one side é um lado só, então é o lado que ele está. Se eu quiser trabalhar com dois lados, o que vai mudar aqui? Eu posso trabalhar tanto um valor de extrusão desse lado, tanto que ele vai mostrar aqui, tá? 20 milímetros, e um valor de extrusão do outro lado aqui, ó, da outra origem, onde eu posso colocar aqui 15 milímetros. E olha lá, ele vai criar uma nova extrusão. E até é legal também trabalhar se você tiver uma questão de angularidade, ó. Ele coloca angularidade. E nesse aqui eu posso aumentar a angularidade, ó. Olha que show de bola. Então é uma aplicação que você pode fazer naturalmente, ó. Outra coisa importante que nós podemos então trabalhar, deixa eu editar aqui, também é o simétrico. O simétrico aqui, como que ele funciona? Nós temos duas opções. Trabalhar com assimetria, mas os dois lados com a mesma medida, então 15, 15 totalizando 30. Então, à medida que você indicar, ele vai dobrar, né? Porque ele vai aplicar para o outro lado também. Ou então, você pode trabalhar com a divisão. Então, ele vai trabalhar com 15 ao todo e vai ser do centro lá da extrusão 7,5 para um lado e 7,5 para o outro. Beleza? Então, você tem essas duas opções aqui, simplesmente selecionando um desses dois elementos aqui, ó. Ok? Com isso, eu vou dar um OK. Olha lá. Muito bom, né? Então, esse daqui é o comando extrude. No entanto, nós temos uma outra aplicação que pode acontecer durante o seu trabalho. Vou dar um exemplo. Vou deletar aqui e vou voltar na sketch que nós criamos, essa sketch mais aleatória. Vamos imaginar que nós temos esse corpo e aí nós temos também aqui alguns furos, que seriam aí alguns detalhes. E aí você vai ver que interessante é o que vai acontecer. Então, Finish Sketch. Deixa eu voltar ela aqui. Aí, beleza. Olha que interessante. Quando nós clicamos no Extrude, sabendo que agora nós temos uma gama maior de polígonos fechados, você tem que sempre lembrar justamente o que você quer. Então, ó, se o que eu quero é esse corpo aqui, eu vou clicar nele. E ele vai ser extrudado, ó lá. Se o que eu quero é esse, junto com esse, ou esse junto com esse, ó, eu posso fazer isso. Beleza? E aí eu vou dar um OK. Só que, no seu caso aí, você vai verificar que o sketch vai sumir. E se ele sumir, eu lembro que no módulo passado nós falamos sobre isso. Que você volta aqui no browser, ok? Na nossa árvore aí de criação. E aí você vai habilitar aqui o drop-down e note que o nosso sketch ele vai estar invisível. Então você habilita o olho dele para ele voltar. Quando nós criarmos aqui ó, um novo extrude e clicarmos na referência que nós queremos, então vou colocar aqui 5 milímetros e um OK, ele vai ter gerado ó, um corpo. Eu vou até tirar agora aqui a visibilidade e tirar o drop-down. Olha lá, que legal. Então, basicamente, deixa eu até também mexer aqui, ó. Oh, isso. Então, basicamente, é importante que você tenha essa noção de que você pode desenhar uma sketch um pouco mais completa de detalhes e conforme você for o seu desejo, a sua aplicação, você vai extrudando mais e mais. Beleza? É nessa condição de extrude, ó,
que ele habilita a opção Join. É justamente porque quando vocês trabalham com mais de um polígono fechado, naturalmente o extrude ele vai precisar unir um corpo ao que já tinha feito. E aí por isso que ele usa o join, que é justamente o unir. Beleza? Então nós temos essa condição aqui para a criação também do extrude. E para não ficarmos sem o exemplo da parede, olha que interessante, ó. Eu vou criar aqui um desenho também qualquer. Ó, poderia ser qualquer formato, tá? Então eu vou desenhar aqui, ó, um desenho qualquer. Imaginemos que foram colocadas medidas, tá? Até porque não deixem desenho sem medida, por gentileza. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, extrude e vou clicar justamente no extrusão fina. Quando eu clico na linha, ó que interessante, ó. Basicamente, ele virou uma parede, beleza? E aqui nós conseguimos trabalhar a distância, né? Além das outras opções, nós conseguimos trabalhar a distância que nós queremos da extrusão fina e qual que é a distância da parede. Ó. Vou até colocar numa visibilidade aqui diferente. Vamos mudar aqui também, ó. Cadê câmera? Aí. Então, olha que interessante, ó. Ele jogou ela para uma direção e ele está entendendo que ela tem que ter 1 milímetro. Vou colocar que ela vai ter 5 milímetros, ó, ele aumentou. E esse side nós também podemos mudar, que é a direção da parede. Se eu colocar o side 2, ele joga para fora, e se nós colocarmos o center, seria basicamente o simétrico, e ele divide os 5 milímetros para ambas as partes, então vai ficar 2,5 de cada lado, beleza? Dando um OK, nós temos então agora uma parede. Esse é o comando extrude, definitivamente, que você pode trabalhar em diversas aplicações. Deixei aqui embaixo alguns exercícios para você já fazer, já construir. Então constrói, tenta e qualquer dúvida me manda aqui nos comentários que eu vou estar aqui para te ajudar, beleza? Tamo junto, até a próxima aula.